Amém. Acredito que Deus já tenha falado com você, porque Ele falou comigo já. Já tenho a minha... Se fosse cota, né? Se fosse o mínimo, já tenho o mínimo para sair daqui pelo menos abastecido. Mas eu creio que Deus tem algo a mais para falar ao nosso coração. Amém? Abra sua Bíblia lá no livro de 1 João, capítulo 1. A gente vai ler até o verso 7. Amém. 1 João, capítulo 1, até o verso 7. O que era desde um princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Se você leu João escrevendo a carta para os judeus, para os seus compatriotas, ele inicia a carta falando a respeito de um Deus que doou aquilo que ele era para que nós conhecêssemos quem nós somos. Tanto que no capítulo 2, se a gente observar, ele começa assim: meus filhinhos, escrevo essas coisas para vocês, para que vocês não pequem. Se porém, se alguém pecar, nós temos um intercessor. Em algumas traduções diz que nós temos um advogado junto ao Pai, e ele defenderá a nossa causa, e ele intercederá por nós. O curioso é que João ele começa escrevendo a respeito de um Deus que se doa, porque ele é luz, e ele entrega essa luz, ele doa essa luz para nós através de seu Filho, para que nós não pecássemos. Ou seja, ele se faz conhecido para que nós nos conheçamos. A gente tem falado a respeito disso há um tempo, e hoje eu fui perceber aonde a gente quer chegar. A gente tem falado muito a respeito de identidade e sobre a crise de identidade que nós vivemos. Quando eu falo identidade, sobre a crise de identidade, eu não me refiro somente à igreja, mas eu falo sobre nós, como indivíduos. Nós não sabemos quem nós somos. Nós temos dificuldade em saber qual que é o nosso papel e qual que é a nossa função aqui. E João, escrevendo para os seus irmãos, ele revela uma coisa: para vocês saberem quem vocês são, basta conhecer o Deus a quem vocês servem.
É olhando para a cruz, é olhando para o próprio Deus, que nós temos a referência de quanto nós somos frágeis, de quanto nós somos falhos, de quão pequeno nós somos. E aí hoje de manhã, aliás, desde ontem, eu tentando pensar em uma palavra para falar, compartilhar com os irmãos. E é assim, vem alguma coisa, some, a gente perde a ideia e por aí vai. E hoje de manhã, como eu já tinha planejado o meu dia todo, hora por hora, minuto por minuto, eu sabia que eu tinha que preparar alguma coisa para nós compartilharmos aqui. E logo veio essa palavra: se porém andarmos na luz. E me veio a curiosidade de saber o que se trata esse porém. Mas como assim? Tem alguma coisa antes que Deus está revelando para nós? Tem algum conselho que Ele dá para nós antes de andarmos na luz? Como que era antes da gente andar na luz? E eu comecei a pensar como que era a minha trajetória antes de eu andar na luz. E esse exercício que eu convido você a fazer agora, ele revela, primeiro, o quanto Deus é bom, o quanto Deus cuida de nós, o quanto Deus nos ama. E segundo, ele revela o quanto nós somos falhos, o quanto nós erramos. Eu pensando na minha vida antes de andar na luz, eu comecei a perceber o quanto ela era vazia e sem sentido. E eu lembrei, depois dessa passagem, Jesus em cima do monte, olhando a multidão, uma multidão que o seguia, com fome, porque eles estavam tão desesperados por uma palavra direcionando, uma palavra de direção, que eles nem levaram comida. E Jesus, olhando de cima do monte, olhando aquela multidão, ele olha para os seus discípulos e diz: olha, eu tenho pena. O discípulo diz: Jesus teve compaixão. E Jesus diz: olha, eu tenho pena, porque esse povo, eles parecem ovelhas sem pastores, que são ovelhas, mas não sabem que são ovelhas. Jesus olhou para aquele povo com fome, desesperado por uma palavra. E Jesus sabia que no coração dele, muitas daquelas pessoas estavam ali pelos motivos errados. Tanto que daqui a pouco as pessoas abandonam a Jesus, elas deixam Jesus. O Jesus que multiplicou o pão 2 vezes, o Jesus que curava a todos que vinham até ele, o Jesus que tinha acabado de pregar o sermão mais importante, o sermão da montanha, que tinha começado a inaugurar o reino dele ali. Diante de uma multidão ele teve compaixão, porque ele sabia que daqui a algum tempo ele ficaria sozinho, e aquelas pessoas se dispersariam, cada um para um lado. Deus é luz. O que significa isso? Luz, ela tem uma curiosidade, ela é um fenômeno um pouco diferente de outras coisas. Nosso engenheiro aí, o Fausto, até é professor de ciência dos materiais, é isso? Quase, né? Quase. Ele estuda materiais. E a luz, ela tem algumas coisas diferentes. A luz, ela se dá do movimento, mas em alguns casos ela se comporta tanto com a matéria, ou seja, a luz ela pode ser tão sólida quanto isso aqui. Em outros casos ela se comporta como energia, como onda. É mais ou menos por aí, Fausto? A luz, ela é o resumo de toda a criação de Deus. É por isso que Deus no princípio ele disse o que? Haja luz. Luz é o movimento das coisas. Luz, ela pode ser tanto matéria, aquilo que é material, quanto aquilo que move a matéria. Muitos estudam a luz e alguns comportamentos da luz ainda não são desconhecidos. Mas uma coisa nós podemos garantir: a luz, ela é plena. Ela é plena em si.
Ela é plena. Ela não precisa de algo que a mova. Ela é plena em si. Ela preenche todas as coisas. Não tem como você escapar dela. A luz, ela é fonte de vida. Sem luz nós não existiríamos. Nós dependemos da luz por uma série de coisas. Um dos piores castigos que você pode dar ao ser humano é privá-lo da luz. O ser humano, ele naturalmente, ele tem medo do escuro. A Iraídes falou que a Beatriz tem medo do escuro. E eu vou perceber isso. Mas é curioso, porque ela tem medo. De onde ela tirou isso? Nós temos medo daquilo que nós desconhecemos. E infelizmente, a maneira de nós lidarmos com o medo é atacando. Porque nós fomos feitos para conhecer. Se Deus preenche todas as coisas, porque Ele é luz, e Ele nos chama para ser luz também, qual que é a nossa missão? Preenchermos todas as coisas. É nosso papel preenchermos todas as coisas. É por isso que a pior prisão que existe, o pior castigo que tem, chama-se solitária. Porque priva o homem de algumas coisas, inclusive da luz. Nós fomos feitos para preencher as coisas. Nós somos chamados a preencher as coisas. Só que no momento em que nós abandonamos essa luz, no momento em que nós deixamos ela de lado, no momento em que nós não nos conhecemos, nós nos contentamos em migalhas, nós nos contentamos em viver nas sombras. Porque as sombras, elas escondem as nossas falhas e os nossos defeitos. Em Deus não há falha. Deus é pleno e Ele preenche todas as coisas. Só que no nosso caso, na maioria das vezes, antes de nós encontrarmos essa luz que preenche todas as coisas, nós preferimos viver nas trevas. Trevas nada mais são do que a ausência de luz. Não existe escuridão. A escuridão simplesmente é definida pela ausência de luz. E uma coisa que me chamou a atenção em relação à luz é que no momento em que nós vamos nos acostumando a viver sem essa luz, no momento em que nós vamos acostumando a viver sem preencher as coisas, sem conhecer as coisas, sem em busca da verdade, nós nos acomodamos. Se eu desligar essa luz aqui e a gente continuar a nossa reunião no escuro, no começo vocês vão sentir um incômodo, vocês vão se esforçar para ver, mas com o passar do tempo o seu corpo vai se acostumando, você vai se adaptando, e você vai preferindo a escuridão à luz. Quando nós vamos abandonando a Deus, e quando eu falo abandonar a Deus, abandonar a luz, é abandonar o nosso propósito, aquilo que nós fomos chamados a fazer. Aos poucos a gente vai entrando nas trevas, aos poucos nós vamos nos direcionando para a escuridão, nós vamos nos desviando do caminho que nós somos chamados. Infelizmente nós vamos nos acomodando com isso. Nós nos acomodamos ao ponto de que tudo que é luz agora nos incomoda. E tudo que nos quer voltar para o nosso caminho na qual nós fomos chamados, a gente começa a deixar de lado. A gente começa a colocar coisas entre nós e a luz. Nós começamos a viver nas sombras. Quando Deus nos chama a fazer algo, e esse chamado é claro para nós, e a gente começa a andar pelo caminho errado, a gente começa a criar obstáculos e colocar coisas entre nós e Deus, nós estamos preferindo viver nas trevas. E aí como é que a gente preenche as coisas? Nós nem sabemos quem nós somos.
Nós somos chamados a amar o próximo. Nós somos chamados a doar a nossa vida para o próximo. Mas direto nós colocamos alguma coisa entre esse chamado e nós. Direto. Eu estou sem tempo. O cara está batendo aqui na porta pedindo alguma coisa. Não, eu estou sem tempo, mano. Depois eu dou um jeito. Não, eu vou abandonar meu futebol aqui, ó. Hoje foi final da Champions aí. Não vou largar por nada no mundo. Nós somos chamados a servir. Nós temos servido. Nós colocamos diversas coisas entre a luz e nós, entre aquilo que nós somos chamados a fazer e aquilo que nós estamos fazendo. Nós temos compromisso. Nós não estamos tendo compromisso com quem Deus é. E nessa nós vamos nos perdendo em quem nós somos. Daqui a um pouco a gente está vindo na igreja, não está sabendo nem porquê. Daqui a pouco a gente está dobrando nosso joelho e não está sabendo nem o que falar, nem o porquê. O quanto de coisa nós colocamos entre nós e Deus, e nós e o chamado que Ele nos designou. Um amigo, dinheiro, bens, profissão, até família, até o nosso cônjuge. Nós só vamos conhecer a nós mesmos e viver plenamente aquilo que nós somos chamados a fazer quando nós olharmos para cima e nós entendermos que Deus é o que nos dá a direção. É em Deus que nós somos. As pessoas têm relativizado tudo. E tudo é relativo. Nós somos capazes de defender a morte para alguns que não merecem e poupar a vida de outros que merecem. Nós somos capazes de relativizar o nosso juízo e nós condenamos quando se trata do outro, e quando se trata do próximo ou de nós absolvemos, nós passamos pano. Nós temos coragem de apontar lá para Brasília a corrupção que nós estamos vivendo e deixando de ver as nossas próprias corrupções. Nós apontamos para as pessoas que tiram a vida, mas a gente nem fornece vida mais, que é o que nós somos chamados a fazer. Se as pessoas elas estão tendo encontro conosco, estão saindo do mesmo jeito, se as pessoas que estão experimentando a gente não estão tendo luz para a vida delas, significa que nós não estamos tendo luz para nós. Como que funcionava? Jesus, ele andava em nome de Deus. A missão dele era essa, representar a Deus. E todo encontro que as pessoas tinham com Jesus, elas tinham a sua vida, a sua visão modificada, transformada, a ponto das pessoas abandonarem tudo que elas tinham e principalmente tudo que elas eram para viver esse Jesus. Um exemplo disso é o que a gente acabou de ler aqui. O João, no capítulo 2, que escreve: meus filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecaram, não se preocupa não. Nós temos um Cristo, nós temos o Espírito, nós temos um advogado, nós temos um intercessor. Ele é fiel, ele é bom. O mesmo João que escreve isso aqui, com essa vozinha meiga, é o João, filho do trovão, irmão de Tiago, que por muito menos que isso aqui, queria pôr fogo em uma cidade. É esse João aqui, o João que foi junto com o seu irmão naquela comissão dos 70, enviado para um vilarejo, e eles não receberam o evangelho. Então ele saiu, sacudiu os pés e queria pôr fogo na cidade. Imagina. É o mesmo João que agora compartilha a piedade, porque a luz, ela tem uma característica. A luz, ela revela a essência das coisas. Uma prova disso é que, se vocês olharem os irmãos que estão aí do seu lado, vocês vão perceber que, além de todo mundo estar bonito, né, estiloso, se
vamos perceber que cada um tem um gosto peculiar. Porque cada um tem uma cor diferente de camisa, de roupa, enfim. A do Danilo ali tá da Marvel, tá massa. Cada um tem uma cor diferente, uma peculiaridade. Mas uma coisa que é interessante em relação à luz, em relação à cor, é que a cor que nós vemos, na verdade, não significa a cor que aquele objeto é. Tecnicamente, se a gente for parar para pensar, minha mãe que está de blusa vermelha aqui, a única cor que a blusa dela não é, em essência, é vermelho. Porque a luz, ela é absorvida pelos corpos, pela matéria. E a única cor que ela não absorveu foi qual? O vermelho. Quando ela não absorve, ela faz o quê? Reflete. E é essa luz que sai daí, que chega aos nossos olhos, que faz com que a gente enxergue as cores. É o desvio, é o reflexo da luz que a gente enxerga. A luz, ela revela a essência. Ela não revela somente aquilo que nós aparentamos ser, mas principalmente a luz revela aquilo que nós não somos. A luz revela aquilo que nós não somos. Nós vamos entrar agora no mês de campanha contra o suicídio, Setembro Amarelo, né? É isso? Alguém me ajuda aí. E mais do que essas pessoas têm a ausência de saber quem são, aquilo que aperta o coração de uma pessoa que está a ponto de cometer um suicídio é achar que ela é algo que ela não é de verdade. Ela não consegue enxergar em volta o amor que ela tem. Ela não consegue olhar para o espelho e ver a aparência que ela tem. Ela está tão ruim, em alguns casos, e na maioria disso, quando chega nesse ponto, a gente tem um problema de saúde. Ela chega a olhar no espelho, e além de não ver aquilo que ela é, ela projeta no espelho aquilo que ela não é. Um dos maus e uma das coisas ruins que nós estamos vivendo como igreja, como ser humano, além de não fazer aquilo que nós fomos chamados a fazer, é tentar fazer aquilo que nós não fomos chamados a fazer. Eu acho que é pior ainda. Jesus, e eu falo isso direto, e esses dias eu vi um vídeo sobre isso, e toda vez que eu leio, toda vez que eu falo, toda vez que eu vejo isso, me choca. Que é Jesus apontando para uma pessoa que está chegando no céu ou no juízo, e a pessoa olha para Jesus e ele diz: olha, eu não te conheço, aparta de mim. E a pessoa vai apelar para Jesus, fala: não, Jesus, olha aqui, ó, minhas obras, eu curei, eu preguei, eu profetizei, eu fiz um monte de maravilhas, e era o seu nome que estava lá. Jesus vai olhar e falar: eu não te conheço. Lembra que luz é conhecer? Nós somos chamados a quê? A conhecer. É por isso que o desconhecido nos assusta. É por isso que a gente vive num mundo de preconceito, porque a gente ataca o que a gente desconhece. E o pior, que é o preconceito de fato, é a gente projetar algo que não existe, algo que não é. Esse mês de campanha contra o suicídio, provavelmente a gente vai ter uma série, algum projeto especial voltado a isso. Não sei, um treinamento. Mas que nós possamos entender que além de nós mostrarmos para as pessoas quem elas são, nós temos que deixar claro, através do encontro conosco, do que elas não são. Tem gente que se acha lixo, tem gente que se acha ninguém, tem gente que não vê valor em si mesmo, tem gente que não vê valor naquilo que faz. Mas nós temos um valor. O nosso valor é o valor de uma cruz, de um Deus que abriu mão de ser adorado pelos anjos, um Deus que morreu por nós,
Um Deus que é capaz de deixar as 99 ovelhas para salvar a sua vida. É esse Deus que representa o teu valor. Você representa isso para as pessoas que têm encontro com você? Você é esse tipo de luz para as pessoas que estão chegando perto de você? As pessoas, elas chegam perto de você e quando elas saem com a sensação de que elas são amadas, a esse ponto de que você entregaria a sua vida por ela. Senão a gente não tem luz suficiente, nem para nós, imagina para os outros. Se a pessoa ela não sair do nosso encontro com a ideia de que eu não sei o que ele tem, eu não sei o que ele faz, eu não sei o que ele é, mas eu quero isso para mim também. Se a pessoa não sai com essa sensação, você está vivendo o evangelho errado. Se a pessoa não olha para você, você é diferente, você tem alguma coisa diferente. Ela não sabe, ela vive nas trevas. Quando ela fala isso, você é diferente, é porque você está sendo luz na vida dela. Você está abrindo uma porta que não tinha. Que nós sejamos luz. E por fim, a luz, ela é a verdade. A luz era o Deus, a luz é o próprio Filho de Deus. A luz é a verdade. A luz é o caminho. A luz é a vida. Não sei se vocês já pararam para prestar atenção nisso, mas se você abrir o livro de 1 João, e principalmente a introdução, capítulo 1 de 1 João, e abrir o Evangelho de João, você vai perceber que é a mesma coisa. A mesma coisa. Em João começa: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. 1 João começa falando da mesma coisa. O que desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos. Em João fala que Jesus é a palavra. Em 1 João fala que Jesus é aquele que nós ouvimos. É aquele que move as coisas. É a luz que dá vida. É a mesma coisa. Se você ler 1 João, ler o Evangelho de João, o primeiro capítulo, fala da mesma coisa. Só que aqui nós vemos um João diferente. O João que, conhecendo a Deus, ele se conhece. Um João que era conhecido como o filho do trovão, agora escreve as cartas conhecidas como as cartas do amor. Olha a diferença. A diferença está em quem? No Deus que ele servia? A diferença estava no João. A diferença estava em quem ele, no autoconhecimento, em quem ele tinha como referência. Nós somos um corpo. Enquanto nós não entendemos que nós pertencemos a esse corpo, e que se você não faz parte disso, se você não faz a sua parte, alguém vai sofrer para fazer a sua, ou vai ficar faltando um pedaço, a gente não vai entender o que é ser igreja de verdade. Enquanto você não entender que você tem que pertencer, você tem que entender quem você é, para que a obra do Senhor se cumpra na vida do seu irmão, a gente não vai ser igreja de verdade. Deus é luz, para que nós sejamos luz, para que nós preenchamos os irmãos que estão à nossa volta. Lá em João capítulo 8, versículo 12, o próprio João, ele diz o seguinte: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca mais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Primeiro Jesus assume a posição de luz. Depois, lá em Mateus capítulo 5, verso 14, ele diz o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Primeiro Jesus diz: eu sou a luz. Depois ele aponta para os discípulos e diz: vocês são a luz. Se a gente não entender quem Deus é, se a gente não entender quem nós somos, como que nós vamos preencher a vida dos irmãos que estão à nossa volta? Como que a gente vai ser igreja?
Quer uma prova disso? Chegaram em Jesus e falaram: Senhor, nós queremos viver esse reino do Senhor. Ensina como que a gente deve viver esse reino. Qual que são os maiores mandamentos? Em que se resume toda a lei? Jesus diz assim: olha, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a você mesmo. Deus é luz, para que nós sejamos luz, para que nós preenchamos o nosso ambiente. Deus, nós, o outro. Se a gente não entender quem Deus é, e através disso não entender quem nós somos, como que a gente vai amar o próximo? Jesus questiona: vocês não conseguem amar o próximo que está do seu lado, você consegue tocar, abraçar, você compartilha a mesma mesa. Como que você vai amar a Deus que você não vê, que você não enxerga? Isso é falta de conhecimento de si, a ponto de pedir perdão, entender: olha, eu sou falho nisso, eu sou falho naquilo. Eu preciso de alguém que preencha essas falhas. Eu tenho esse e esse talento, eu vou preencher a vida de alguém. Isso é ser igreja. Se todo mundo entendesse isso, todo mundo que se diz igreja entendesse isso, as nossas igrejas estavam cheias, as ruas estavam vazias. Se todo mundo que se diz igreja fosse igreja, soubesse quem em Deus é de verdade, soubesse quem Ele é de verdade e quem é o próximo, quem é o irmão, as nossas igrejas estavam cheias, lotadas, e as nossas ruas vazias. A pessoa não precisava se prostituir por 10, 20, 30, não sei, às vezes para ter um prato de comida. A pessoa não precisava se vender, porque ela não conhece quem ela é. E o pior, quando ela faz isso, as pessoas apontam quem ela não é. Ela é tratada como um objeto. Cadê a igreja para falar que essa pessoa é filha, é família? A pessoa que está lá jogada na sarjeta agora, tomando uma pinga, tomando uma cachaça para passar o frio da noite. Tem gente que olha e ainda até chuta assim, né? Tem gente que até toma aquilo que quase não tem. Tem gente que toma. Aquela pessoa é tratada como objeto. Cadê a igreja para falar que ela é irmão, que ela é filho, que essa pessoa é família? Quando a gente não entende quem nós somos e qual que é o nosso papel de ser luz, a gente trata essas pessoas assim. E tratamos o nosso carro como se fosse parte da família. E tratamos o nosso cachorro, o nosso animal de estimação, como se fosse parte. E até é, né? Não nesse nível. Nós tratamos os nossos bens melhor do que as pessoas. Isso é porque nós colocamos coisas em frente entre nós e a luz. Você enxerga de verdade? Jesus curando um homem cego, passa um lodo no chão, cospe no chão, passa um lodo, esfrega nos olhos do homem cego. E o homem, ele volta a enxergar, mas ele volta a enxergar de maneira defeituosa. Ele começa a enxergar as pessoas como árvores. Aí eu te pergunto, será que você não tem enxergado as pessoas como árvores também? Como alguém que só está para servir, para te gerar fruto, para te gerar sombra, para ser usada? Será que Jesus errou? Será que ele passou do ponto? Ou ele faltou um pouquinho de milagre? Faltou um pouquinho de fé em Jesus? Ou Jesus queria ensinar alguma coisa para nós? Aquele homem era cego. Aquele homem é cego. E ele começou a enxergar as pessoas como árvores. Tem muita gente se contentando aí. Tem muita gente
parando nesse ponto do milagre. Eu não enxergava. Agora eu enxergo mais ou menos, mas enxergo. Então tá bom, tá ótimo. Tá ótimo. Talvez eu vou continuar pedindo a minha esmola aqui, porque eu não enxergo bem. Eu vou depender das pessoas que eu dependia também, não tô bem. Mas eu tô bem, eu consigo ver agora. Agora eu não me machuco mais, eu não caio mais no buraco. Agora eu não bato minha cabeça nas coisas mais. Estou satisfeito. Só que Jesus, ele não fazia isso. Se você observar como Jesus curava, ele curava e já dava uma missão para a pessoa. Era assim que funcionava. Porque a cura que acontecia primeiro era na essência, no interior, depois no físico, depois no milagre. Então Jesus pega o paralítico e fala: levanta e anda, pega a sua cama e anda. Vai lá dar oferta para o sacerdote, pega a sua cama e anda. Isso é considerado um trabalho. Então ele pegava, trabalhava, ele pegava a cama e anda. Jesus expulsava o demônio. E o próximo passo era o demoniado dar testemunho daquilo que Jesus fez na vida dele. O leproso era curado. Sai da cidade dos leprosos, você vai para a cidade agora. É assim que funciona. E nós nos contentamos em enxergar as pessoas como árvore. Que nessa semana nós possamos ser luz. Que nessa semana nós possamos enxergar a luz de fato. Que nós possamos olhar para nós mesmos e ver o que a gente é falho. O que a gente esconde lá no fundo. O que a gente faz questão de colocar algo entre nós e a vontade de Deus. Que isso gere mudança. Convido você a ficar de pé. Nós vamos orar. E já avisando, nós teremos, acredito quarta-feira nós teremos uma live também. Acredito que será só ao vivo, aliás, só online, né? Só virtual. Então quarta-feira nós teremos uma live. Nós estamos já nos preparando para a consagração e para a emancipação da igreja. Nós somos uma igreja filha. Todos sabem? Acho que todos sabem, né? Igreja filha. Nós estamos ligados a outra igreja lá de Goiânia. Nós estamos nos preparando. Dia 12 nós teremos a nossa cerimônia de consagração. Eu serei consagrado, o irmão Zé Roberto será consagrado também. Porém, eu pergunto para vocês, para quê? Para quê? Vai gerar mudança em nós? A gente vai ser igreja de verdade? A gente vai compartilhar aquilo que a gente recebe aqui? Senão nem precisa. Senão não precisa. Se não for para fazer a diferença, não precisa. A gente continua do jeito que está. Gasta 2 horas do nosso domingo, tá ótimo. A gente tira o peso da nossa consciência, a gente paga os nossos pecados, né, na missa e pronto. E funciona assim. Ou a gente vai ser igreja de maneira integral. Esse final de semana, semana que vem o Caleb tá aqui, semana que vem é semana de prova lá na escola, né, Caleb? Preparado? Amanhã é prova de quê, Caleb? Ó, tá sabendo. Se não soubesse é porque não tinha estudado, né? Estudou, tá sabendo. Eu ia perguntar depois de amanhã, mas já tá bom, amanhã tá bom. E nessa semana de prova, nós temos corrido bastante na escola. A Fernanda viu, meus pais viram lá como é que funciona. O telefone toca assim, hoje aqui, ó. Durante a mensagem, tem um tanto de mensagem chegando aqui de professor pedindo ajuda. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu preciso entregar minha prova, preciso aplicar minha prova, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, e por aí vai. E aí assim, pais mandando mensagem hoje. Só hoje eu já respondi 4 pais de alunos, ontem mais 3 e por aí vai. Todo dia, 11 horas da noite,
Às vezes meia-noite, já respondi madrugada, aluno, pai de aluno, pedindo dúvida. Por que eu faço isso? Porque é basicamente quem eu sou. E não tem como fugir disso. Eu percebi que se eles estão procurando é porque é algo que eu tenho. E às vezes eu nem sei por quê. Porque, na minha opinião, muita gente tem também. Falar, mas eu? Quem eu que vou resolver esse problema? Tem tanta gente melhor aí para resolver. Mas se é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Então se veio até mim, é porque eu tenho que resolver. E aí na medida do possível a gente vai resolvendo. Eu penso como alguém que pede ajuda e eu posso ajudar e não ajudo. Coisas que vão gastar 5 minutos, 10 minutos do meu tempo, mas que vai fazer uma diferença. Às vezes uma nota 10 lá numa prova, ou às vezes progressão no trabalho, vai fazer diferença. Eu convido a igreja, a nossa comunidade, a ser igreja, não de brincadeira, mas ser igreja de verdade, para ser luz. E não é só espiritualizar as coisas não, para ser luz em tudo. Se a pessoa te pedir um abraço, você vai dar o melhor abraço que você puder, o melhor. Se a pessoa te pedir um conselho, você vai dar o melhor conselho que você puder. Se a pessoa te pedir para empurrar um carro ali, ó, que está sem gasolina, você empurra, mas o mais forte possível. E você vai ser luz na vida daquela pessoa. Amém? Vamos orar? Que nós possamos ver a luz, que nós possamos conhecer a luz, que nós possamos ser a luz. Tens liberdade aqui, Espírito de Faça a sua oração nessa noite. Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Nós somos gratos, Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Que o nosso coração esteja fértil. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, Nós somos igreja. amor. Nós somos o teu corpo. Eu sou teu Nós somos o teu lar, Senhor. Aleluia. amor. Aleluia. Coisas de lugar, eu sou tua casa, Que nós possamos te conhecer, Deus, eu sou ao ponto de sermos chamados de teu lar, Deus. Aleluia. as coisas de lugar. Muda, Senhor, aquilo que precisa mudar. Transforma, Senhor, aquilo que precisa ser transformado. O teu perdão é completo, Senhor. Então aquilo que nós estamos escondendo há tanto tempo, que nós temos vergonha de colocar para fora, Senhor, que nós temos vergonha de compartilhar, que nós aproveitamos, Senhor, nas trevas, a escuridão, e escondemos lá no fundo, Senhor, o pecado que nós estamos escondendo, Senhor, que ele seja dissipado, porque o teu perdão é completo. O nosso medo que nós estamos escondendo, querendo parecer fortes para os outros, que o medo seja dissipado, porque o teu perdão é completo. Que o nosso ódio, Senhor, que a nossa raiva, Senhor, que nossa ambição, que eles sejam dissipados, porque o teu perdão é completo. Não existe área, Senhor, que a tua luz não ilumine. Que nós sejamos luz, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam conosco todos os dias. E nós dizemos amém. Amém. Graças a Deus.